Olá, bom dia, boa tarde, paz seja convosco. Eu estou aqui chegando mais uma vez nesta manhã gloriosa para glorificar e exaltar e bendizer o nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus, aleluia. No Salmo 23, glória a Deus, aleluia. Um salmo bastante conhecido, mas nesta manhã eu quero compartilhar esta palavra e fazer o uso do título desse vídeo. O Senhor, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Soberano Deus e eterno Pai, aqui o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nos faltará. Nesta manhã de Cova Lagassuri, canta Labassuri, Anderemanaia, glória e honra e louvor e adoração eu dou ao Senhor. Ajude-me, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a compartilhar a Tua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o Teu reino, seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã de glória, nesta manhã de vitória, eu venho compartilhar com esta igreja a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 49, versículo 24. Diz assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e é a pedra de Israel. Deus de maravilha, Deus de glória, assim como o Senhor me usara ontem, ó Pai, no templo, usa-me agora, neste momento, ó Pai, porque a Tua palavra se renova todos os dias. Pai, que nós tenhamos certeza, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor e que de nada, Senhor, nos faltará. Vamos ler novamente. Gênesis capítulo 49, versículo 24, e eu quero ler o versículo 25 e 26 para a nossa meditação. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos altérios eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça de que foi separado. Rebalabassuriricanta labachai. Vamos já à revelação da palavra do Senhor. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 49, Jacó de Cova Nagassubi canta labachai. Jacó estava nebalabalai lá no Egito há um bom tempo. Houve fome em toda a terra. Belabassuri canta labachai. Nós sabemos que Deus levara José até aquela terra para preservar o povo dele. Houve fome, houve 7 anos de bonança, e José ali trabalhando como governador do Egito, a autoridade máxima abaixo do rei, de Faraó, e agora
começa já o ano da fome, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora os filhos de Israel subiram até o Egito para comprar comida, e ali foi revelado para eles que José era o governador, e José traz toda a sua descendência, toda a sua família, para poder ali viver com ele e ser sustentado por ele durante toda a fome, e mais tempo passaram, e Deus permitiu ali assim Jacó conviver um tempo depois de algum breve período de separação do seu filho José. Ereabassuri canta labachai, mas no capítulo 49 de Cova Nagasubi canta nai, Deus, aleluia, através do Espírito Santo, revela para mim que Jacó agora sente que os teus olhos físicos vão se fechar para aquele tempo. Ele ia morrer, não ia mais viver, chegou a sua hora. Então ele chama os seus 12 filhos homens, aleluia, para o abençoar, segundo a cada obra que cada um tinha feito. Então, através do Espírito Santo de Deus, Jacó começa a abençoar sobre a orientação do Espírito Santo, tanto que o Espírito Santo deixou registrado, como no versículo 1, depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos, eis o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Olha para você ver, de calabassuri me canta, nagassuri me canta, labachai. Deus está me convidando a anunciar à igreja o que vai acontecer nos últimos dias. Eu tenho pregado e anunciado os acontecimentos dos últimos dias. Deus tem chamado as nossas atenções para voltarmos a adorar o Senhor, para voltarmos a glorificar a Deus, porque está chegando o tempo de o Senhor Jesus voltar e buscar a igreja. Está chegando, Rebelaio, nos derradeiros dias da volta do Senhor Jesus. Alabassuri canta, alabassuri me canta, alabachai. Eu vejo, Ricai, suri me canta, alabachai. Aqui, Decova, Nagassuri canta, Deus me orientando, Deus te orientando, para nós tomarmos um posicionamento daquilo que estamos fazendo, aleluia. Então, recai, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rubi, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama, Rubi, rebassurianderemanaia. Agora ele recebe ali o que vai acontecer nos últimos dias, através da boca de seu pai, com a sua descendência. Ele era rebalabalai, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, só que inconstante como a água não será mais. Mas Jacó vai dizer: mas não, você não vai ser mais excelente, porquanto você subiste ao leito do teu pai e deitasse com a esposa de teu pai. Ei, a palavra do Senhor ela é eficaz e verdadeira. Deus está me chamando ao arrependimento, porque senão assim, como Jacó abençoou os seus filhos, de acordo com as obras que eles tinham feito, no grande dia, no dia vindouro, Jesus vai me abençoar, Jesus vai te abençoar, segundo as obras que nós fizemos. Lembra de alguns vídeos atrás que eu preguei sobre a parábola dos 10 talentos, dos talentos? Então ali no grande trono branco, lá de Apocalipse, ali nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, o que nós fizemos aqui em relação ao reino de Deus.
E assim sucessivamente, Jacó foi abençoando a tua igreja. E quando chega no versículo 24, ao qual o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde tem um parênteses na minha Bíblia, donde é o pastor e a pedra de Israel. Agora Jacó está abençoando a José, mas automaticamente, profeticamente, Jacó está dizendo que Jesus Cristo é o nosso pastor, porque diante da luz da palavra, José é o que se aproxima mais da característica do ministério da vida de Jesus. Então, aqui no livro de Gênesis, Jacó abençoa espiritualmente a José, mas espiritualmente, aleluia, falando para mim e para você profeticamente, que Jesus, quando viria sobre essa terra, ele seria o meu pastor, o teu pastor, como o Salmo 23 diz para mim, como o Salmo 23 diz para você, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, o nosso pastor, a luz da palavra. Aqui nesta manhã eu quero pregar para você o Senhor Jesus como nosso pastor, a luz da palavra. Teremos 8 pontos aqui para confrontar qualquer dúvida dentro de mim, dentro do meu pensamento, dentro do meu intelecto. 8 pontos baseados dentro da palavra de Deus, para confrontar qualquer negatividade dentro de mim, dentro de você, a respeito que o Senhor Jesus não é o nosso pastor. Mesmo vindo sobre nós tantas lutas, mesmo vindo sobre nós tanta provação, Deus ainda, aleluia, através do Senhor Jesus Cristo, nos orienta através do Espírito Santo, que Ele continua sendo o nosso pastor, e que de nada, de nada tem nos faltado. Aleluia! Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Glória ao nosso pastor. Aleluia ao nosso pastor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos para nosso primeiro ponto de Deus, que é o nosso pastor. Em 1 Gênesis, em primeiro ponto aqui, em Gênesis capítulo 49, versículo 24, seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, No livro de Salmo, capítulo 118, nós vamos encontrar uma palavra que diz assim, aleluia, Salmo 118, glória a Deus, versículo 21, louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos. Em outros vídeos eu já falei sobre isso. Os edificadores, no tempo em que Jesus caminhou sobre essa terra, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, mas eles não rejeitaram de si próprio, porque eles conheciam o Pentateuco, até esta palavra de Gênesis capítulo 49, versículo 24, a qual eu estou pregando para vocês. Ele sabia sim, extraordinariamente bem, muito bem, até mais qualquer estudioso nos dias de hoje. Mas a palavra deixa bem claro, o salmista deixa, e quem fez isso foi o Senhor nosso Deus, para que
aleluia, o gentio fosse alcançado pela graça. Aqui no versículo 24 de Gênesis 49, que nós acabamos de ler, o Senhor é visto profeticamente através da profecia das bênçãos que Jacó estava proferindo ao seu filho José. Profeticamente, Jesus Cristo é como o nosso pastor. Aleluia. Em Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz para mim assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. O profeta Isaías vai pregar que, aleluia, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Que Jesus seria o meu pastor, que Jesus seria o seu pastor. Isaías está profetizando que o Senhor Jesus, como nosso pastor, ele ia pegar nós no seu regaço, aleluia, colocarmos nós, ia nos amamentará e nos guiará mansamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por esta vitória, por esta bênção, por essa profecia ter se concretizado. Em Ezequiel, outro profeta, Labassuri me canta, outro homem que se deixou no seu tempo ser usado pelo Deus de Israel, vai dizer assim: e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações. Deus ia santificar o seu nome em Jesus Cristo, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou, através de Jesus, eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Rebalai surimicanta labalai, quando eu for santificado aos seus olhos. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto desta mensagem, que está extraordinariamente, maravilhosamente, profeticamente, aleluia, glória a Deus, abençoado na minha vida e na tua vida. Mas eu dou uma pausa aqui para louvar um hino que a irmã levou ontem, no culto de ontem, um hino da harpa cristã 171. Eu não sei muito bem, mas eu quero louvar ao Senhor aqui. Um pecador remido, era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com o seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar,
Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, goza a salvação, venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Aleluia. Segundo ponto, ele mesmo, o Senhor Jesus, se denomina de o bom pastor. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 e versículo 27, prega para mim, prega para você, não tem nada que eu fale que mude esta palavra. Eu sou, Jesus disse, eu sou, pronto, acabou. Queira você acreditar ou não, queira eu acreditar ou não, Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Então, se você, aleluia, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente ele passou a ser o seu pastor. E se ele é o seu pastor, ele está dizendo, eu sou, Rosilene, o bom pastor, e conheço você, que é a minha ovelha, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, eu te conheço e você me conhece. E se você me conhece, você ouve a minha palavra. Alabassuri canta, alabalaia. Sem discutir, você ouve e coloca em prática. Só que as ovelhas, quando Deus fala para nós largarmos o pecado, abandonarmos a luxúria, abandonar o pecado da carne, eu não sou ovelha. Eu só sou ovelha quando eu preciso de algo. Estamos muito enganados. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, não da pastora mulher Rosilene, não do pastor homem José, mas a ovelha ouve a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, ele mesmo, ele, ressurreto. Terceiro ponto da nossa mensagem, ele é ao mesmo tempo o grande pastor e o supremo pastor. Em 1 Pedro, encontra a mensagem assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, quando aparecer, Pedro está dizendo, quando ele voltar, está falando da segunda vinda do pastor, quando ele voltar, aleluia, alabassurianderemanaia, alcançarei eu, Pedro, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Vai valer a pena, tá, igreja? Porque ele é o supremo, ele é o supremo pastor, ele é o grande pastor e é o supremo pastor. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, se encontra assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno
tornou a trazer dos mortos o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que pelo sangue do concerto, pelo sangue de Jesus, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelha. Olha que a palavra está pregando para mim. Então não tenha dúvida que o Senhor Jesus é o meu pastor. Eu não tenho dúvida. Se havia alguma dúvida, ontem foi destronada lá no altar da igreja, quando eu ministrava esta palavra. Está sendo destronada na tua vida nesta manhã. Versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para que fazedes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Pedro vai dizer, rogo-vos, porém, irmãos, eu peço, suportei a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual se vier depressa, os verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da atalaia vos sauda. Versículo 25, finalizando aqui o capítulo 13. A graça seja com todos vós. Amém. Então vamos suportar as exortações descritas nesta palavra, sabe? Que brevemente os escritores, o Espírito Santo deixou para nós termos uma vida de vitória, de salvação, de cura, de libertação, e breve recebermos, quando aparecer o sumo pastor, Jesus Cristo, quando ele voltar, alcançaremos a incorruptível coroa da glória. Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto da nossa mensagem. Ele dirige e conduz as suas ovelhas. É Jesus que me conduz. É Jesus que te conduz. Lembra que aqui Paulo escreveu ao Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O que é que Paulo escreveu aqui? Olha. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quarto ponto da minha mensagem é essa. Jesus se dirige e conduz, é Jesus que dirige, é Jesus que conduz as suas ovelhas. E Paulo deixa bem claro que não é ele mais que manda, e eu também não é eu mais que mando, o que manda é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que manda na minha vida e na tua vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, está escrito assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Então, se Jesus Cristo é o seu pastor, quando ele te chama, quando ele fala com você, você ouve a voz dele. Assim como está descrito aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e atrás para fora. Salmo 23, versículo 1 ao versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz-me em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, Senhor Jesus, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que o Senhor é o meu pastor, e o Senhor está comigo, o Senhor está com a igreja, e a tua vara e o teu cajado me consola. Pai, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O quinto ponto aqui, ele as envolve com cuidado. O nosso pastor Jesus envolve as suas ovelhas com cuidado e amor.
como está escrito no livro de Isaías, né? Capítulo 40, versículo 11. Como pastor, Jesus Cristo apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e amamenta ele e os guiará mansamente. Glória a Deus. Sexto ponto aqui, o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor, ele nos protege e nenhum de nós se perde, tá bom? Jeremias 31, capítulo 10, Jeremias prega: ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, dizer: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Olha, ouve, Jeremias está num tempo caótico, tempo de prisão, tempo de cativeiro. Mas o Espírito Santo manda Jeremias pregar a palavra dizendo: ouve nações, ouve povo, ouve. O mesmo Deus que permitiu vocês ser espalhado é o mesmo Deus que está cuidando de vocês como seu pastor. Em Ezequiel 34, versículo 11, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então não vai ser eu, vai ser o próprio Senhor que vai buscar cada um de nós, porque Ele é o nosso pastor. Mesmo quando eu estou desviada, mesmo eu estou afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está ali, pronto a me resgatar quando eu tomar a decisão. Sétimo ponto, ele dará a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo deu a vida por mim e por você. O Evangelho de João, capítulo 10, Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que Jesus fez. Ele deu a sua vida por amor a mim e por amor a você. No livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Pode levantar a espada, pode matar o pastor, mas ele está conosco, ele ressuscitou. Oitavo e último ponto, e eu oro aqui: ele dá a vida eterna para as ovelhas, através da sua vida, através da morte de cruz. O nosso pastor deu a sua vida para que eu e você não sofresse o dano da segunda morte. Em João capítulo 10, versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Nenhuma luta, nenhuma prova pode tirar você dos planos, das bênçãos, do cuidado do pastor que é Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Eu agradeço, Senhor, por esta palavra, porque conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Abençoa a Sião, abençoa Israel, abençoa, Senhor, a nação brasileira, abençoa Varjão de Minas, abençoa o estado de Minas Gerais e abençoa as ovelhas, abençoa os ministros e pastores, ó Pai, que estão aqui servindo ao Senhor. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos, ó Pai, conscientizar que o Senhor é o nosso pastor e que de nada tem nos faltado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre com a amada igreja. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. Que o Senhor Jesus seja louvado e glorificado.